Boa tarde a todos. Bem-vindos. Eu espero que me estejam a ouvir com qualidade, e, e com clareza. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas a este webinar e em nome do Centro de Formação da Fundação Salesianos. Este webinar é dedicado ao tema bullying e cyberbullying e o papel dos pais. Agradecemos profundamente a vossa presença, a vossa disponibilidade para refletir connosco esta realidade que nos interpela a todos e que exige uma resposta consciente, sustentada. Portanto, este momento pretende ser, acima de tudo, um espaço de reflexão, de partilha, em que possamos aprofundar estratégias concretas para prevenir e agir perante situações de bullying e cyberbullying. Para isso, contamos aqui com o contributo do Dr. Henrique das Neves, a quem desde já agradecemos também a disponibilidade. Desejamos que esta sessão seja útil, inspiradora e que nos ajude a continuar a construir uma comunidade educativa atenta, próxima e verdadeiramente comprometida com o bem-estar dos nossos jovens. Nós estamos a gravar este webinar e ele será posteriormente disponibilizado no canal do YouTube da Fundação Salesianos. Isto se não tivermos nenhum contratempo técnico, que eu quero acreditar que vai tudo correr bem. Temos também o apoio da F3M, que é um dos nossos parceiros para a Fundação, para a formação, desculpem, e que está ativamente envolvida com o Centro de Formação Salesianos e com a Fundação Salesianos no plano de formação, tanto dos docentes como dos não docentes, portanto, todos os colaboradores da Fundação, com um plano ambicioso que pretende sempre melhorar o serviço que a Fundação Salesianos presta à sua comunidade educativa. Eu não vou apresentar o Dr. Henrique Neves, nós combinamos aqui previamente que ele vai apresentar-se a si próprio e, portanto, vou-lhe passar a palavra e desejar a todos um bom webinar. Olá, olá, boa tarde a todos. Eu sou o Henrique das Neves, sou psicólogo clínico, trabalho no Hospital de Braga. Há 14 anos terminei o meu curso, tirei o meu curso na Universidade de Coimbra. A minha especialidade acaba por ser aqui no modelo sistémico e familiar, então desde sempre a minha linguagem tem por base a família e tudo o que isso engloba, e depois a abertura para outros contextos de acordo com o desenvolvimento daquela família e consoante as necessidades daquela família. Então, eu comecei na intervenção precoce na infância, em que a intervenção era feita com crianças muito pequeninas, do 0 aos 6. Tive aqui a sorte de trabalhar 5 anos com muitas crianças com uma idade muito tenra, em que me permite olhar para o desenvolvimento e para esta importância da família nesses primeiros anos. Depois, nos anos seguintes, passei para a idade escolar, sempre na área da clínica, mas uma intervenção especializada em que é os contextos escolares no Grande Porto, e que me permitiu também depois a seguir quase que complementar o ciclo de desenvolvimento. Entretanto, a vida quis ser simpática comigo, ou então desafiadora, e colocou-me aqui no Hospital de Braga, em que eu estou no serviço de psicologia, obviamente, na psiquiatria, com várias questões. Aqui a doença já é a doença mental grave, então eu fui passando aqui por diferentes fases da vida, não é? E que é muito importante, e que agradeço o facto da vida me ter dado esta possibilidade. Hoje, efetivamente, vamos falar de uma questão problemática que é quase que uma linguagem muito utilizada e corriqueira, quase que o bullying já faz parte da escola, e quando pensamos no contexto escolar já é quase que normalizado haver situações de bullying. Não é que seja normalizado, mas há uma linguagem e há uma narrativa já meio que viciada de que nas escolas há bullying. Isso já é sabido por todos, e que temos que lidar, não é? Isto acaba por ser meio que difuso, e hoje era interessante nós pararmos e pensarmos nisto, de como é que esta narrativa pode influenciar as nossas crianças, os nossos adolescentes, quase que se nós
trazemos isto como fazendo parte, é algo que eu sou obrigado a lidar, ou deveria ter uma estrutura emocional e psicológica que me permitisse lidar com, e eu estou a sentir esta dificuldade, logo eu dou-me aqui ao silêncio, vamos ter a oportunidade para debater isto. Então, se correr bem em termos de tempo, vamos abrir a maior possibilidade de participarem, está bem? Nesta fase inicial, vamos então aqui conhecer alguns conceitos, dar aqui alguma introdução e depois numa parte mais prática, se considerarmos que é vantajoso e se sentirem essa necessidade, vamos abrir a possibilidade de participarem, para depois também eu com base na minha experiência, será sempre isso, não é? Não sou mais especializado do que outro psicólogo, não é? Ou seja, tenho em conta a minha prática clínica. No caso, eu faço psicologia privada com crianças e adolescentes na clínica minha em Guimarães e tenho esta possibilidade de trabalhar questões emocionais relacionadas com o contexto escolar também e com esta dificuldade que tem a ver com alguma dificuldade no relacionamento interpessoal que a criança ou o adolescente possa ter. Então, vou então partilhar aqui a apresentação convosco. Ora, eu não sei o que é que vocês conseguem ver. Estamos a ver bem, doutor Henrique. Está em modo de apresentação, não é? Está sim, estamos a ver bem. Então, vamos lá. Eu não me consigo ver a mim, mas vou confiar alguma coisa. Por favor, sinalizem, porque não consigo ver, está bem a apresentação. Então, bullying. O que é esta palavra tão utilizada por nós e que efetivamente quase que já temos a obrigação de saber o que é. Então, é uma forma de violência interpessoal, não é? Há sempre aqui a relação no meio, estamos sempre a falar da relação, que se caracteriza por comportamentos agressivos, intencionais e repetidos. Isto é fundamental nós agora retermos. Há uma intencionalidade, uma repetição, ok? Existe também depois este desequilíbrio do poder. É importante percebermos que estes comportamentos agressivos têm que decorrer ou ocorrer ao longo do tempo num contexto de desequilíbrio do poder, onde há sempre um agressor e uma vítima. O objetivo é causar sofrimento, dano ou humilhação, ok? A intencionalidade, nós sabemos que é uma criança ou um adolescente que tem a intenção de causar dano de uma forma deliberada, prazerosa, com uma intenção consciente de magoar, humilhar ou prejudicar o outro. Okay? A repetição é quando os comportamentos são praticados de uma forma contínua ou recorrente ao longo do tempo. Muitas das vezes não é fácil nós percebermos se estes comportamentos são repetidos se a criança não nos verbalizar, não é? Então, precisamos de estar atentos a alguns comportamentos-chave e algumas omissões e, entretanto, mais para a frente vamos perceber que comportamento da criança nos poderá dar dicas de que há um comportamento repetido a acontecer. Os comportamentos podem ser verbais, físicos, com palavras, não é? Normalmente é uns nomes que as crianças vão criando de acordo com alguma característica da outra criança, ou, dependendo da idade, vamos pensar, se estamos a falar de um pré-escolar, sim, porque hoje em dia é algo que eu não via no início da minha prática e hoje em dia é mais frequente, vermos crianças no pré-escolar a trazerem aqui o bullying à sala, dos 3 ou dos 4 ou dos 5 anos. Como o rato, olha o rato, és um rato, és um dinossauro, é mais, ou seja, é algo mais fantasioso em que há a atribuição de um nome e por efeito grupo, por ser engraçado, os outros vão imitando e há esta repetição e esta intencionalidade de que os outros se riam quando eu digo que o meu colega é um rato, por exemplo. Quando estamos a falar de um ensino primário, em que falamos do 1º ao 4º ano, já é pelas características físicas mais imediatas. O gordo, o caixa de óculos, o dentes de arame, já vai sendo algo mais por algo físico que a criança possa ter. Depois, com
a adolescência, pré-adolescência, a adolescência, acaba por haver aqui já alguma intencionalidade em ferir, em magoar e em causar aqui um dano porque há algum conflito na relação interpessoal ou porque alguma característica também permanece, não é? Ou se for uma pré-adolescência, há ali os caracteres masculinos ou femininos começam-se a desenvolver e poderá haver aí alguma comparação a nível do desenvolvimento físico e começar a haver ali algum tipo de atribuição de nomes de características menos positivas que possam saltar à vista. As agressões físicas acabam para ser esta manifestação do poder e de mostrar que eu tenho poder sobre ti e que eu sou mais forte do que tu, por norma, e quando este desequilíbrio é muito marcado, aumenta a possibilidade de haver aqui uma agressão física. Ou seja, por exemplo, os do nono ano agredirem uma criança do quinto, ou por aí vai, ou o mais pequeno da turma. Pronto. Então, já fomos mais ou menos dizendo, mas temos um bullying que é físico, que envolve a força corporal para causar aqui uma intimidação, incluindo agressões, o bater, o empurrar, o pontapear, danificar os pertences, partir os óculos, atirar a mochila. Existem variadíssimas formas de praticar este bullying mais físico. Este bullying físico acaba por muitas das vezes ser associado a algumas coisas que nós, pais, também vamos trazendo para as nossas crianças, que é, por exemplo, ainda ontem eu ouvi na clínica que é, tu podes fazer tudo menos empurrar, porque empurrar é perigoso, que ele pode bater com a cabeça, mas tudo o resto tu podes fazer. Também cabe aqui as chapadas na cara, também cabe aqui os pontapés, não é? E isso também pode efetivamente ser perigoso e pode instigar a violência física. Os pais dizem isto com toda a legitimidade, que é, se tu levares, bate também. Porquê? Porque é que os pais dizem isto? Porque numa relação horizontal, ou seja, se temos um grupo de turma, todos estão numa relação horizontal, não é? São amigos ou colegas de turma, logo há aqui uma igualdade. Então, o dar e receber nesta relação tem que ser equivalente, tem que ser proporcional. Então, se eu levo, eu posso pagar na mesma moeda, não necessariamente o agredir fisicamente, mas eu deverei fazer alguma coisa para eu sentir que estou a responder de igual forma, porque o dar e receber deverá ser da mesma forma. Poderá ser simplesmente o eu arranjar forma de fazer chegar esta informação a alguém com uma hierarquia superior e que permita tomar ali uma medida, e isto já está pago, não preciso de responder a mesma moeda. É importante explicar às crianças que o dar e receber é na mesma moeda, mas não é exatamente igual. O facto de eu ir pedir ajuda a alguém e que esse alguém faça alguma coisa, porque terá que fazer alguma coisa, terá que haver uma consequência que eu veja, que eu sinta, ok, está ok, ok? Então, poderá ser o bater também, como é óbvio, mas o bater também acaba por ser aqui um perigoso e estamos a instigar esta agressividade que poderá não ser o melhor. A nível social, o objetivo é prejudicar as relações. Não sejas amiga dela, ela é feia. Não brinques com ela, brincantes connosco. Deixa-a ficar aí. Ok? Há aqui um comportamento de exclusão, rejeição, espalhar rumores, ela é feia, ela cheira mal, ela não toma banho, eles comem cocó, estas coisas, dependendo da idade, vão-se dizendo, não é? E depois existe esta manipulação, se tu não andas com ela, se tu andas com ela, não és minha amiga. Se tu lhe responderes no WhatsApp, nunca mais falo contigo. Tens que me mostrar isso agora. Se não me mostrares o que tu lhe disseste ontem, eu não vou contigo para a catequese. Pronto, existe esta intimidação. Obviamente sempre de uma forma continuada, não pontual, ok? A nível verbal, é a linguagem, os nomes, aquilo que se diz, não é? Através de insultos, gozo, ameaças, humilhação. E o online, o cyberbullying, não é? Ocorre através dos meios digitais, das plataformas online, temos imensas, cada vez mais e cada vez mais complexas, e isto tem um ritmo alucinante que nós sentimos que ficamos para trás, não é? É engraçado que à medida que vamos
tendo aqui mais a fazer na nossa vida, vamos sentindo que não conseguimos dar resposta a esta tecnologia toda e a tudo isto. As nossas crianças todos os dias nos chegam a casa com danças novas, com expressões novas e que, não é, o Six Seven e por aí vai, tudo isso é trazido de uma forma tão galopante que nós não conseguimos estar tão adaptados. Eu posso-me dizer que até vou conseguindo estar mediamente, porque como trabalho com as crianças vou conseguindo acompanhar, mas quem tem um trabalho que não está ligado ao contexto escolar ou algo mais relacionado com uma intervenção direta com crianças e adolescentes, acaba por ter mais dificuldade em acompanhar estas novidades, estas formas de se fazer e como é que isto se faz, e acaba por perder um bocadinho aqui o fio à meada, não é? Se pensarmos num TikTok, aquilo é um mundo, achamos que na escola os nossos filhos não têm acesso aos telemóveis e que acabam por não estar na rede, e eu vejo colegas minhas que, ainda hoje aconteceu, a minha colega do trabalho, estávamos nós no intervalo e ela viu que as filhas tinham publicado, as filhas têm 11 anos, ou seja, estão no 5º ano, e que as filhas tinham tido um teste que era em inglês e como quem acabou mais cedo saiu mais cedo e elas foram fazer umas danças para o TikTok e publicaram e a mãe percebeu que elas estavam a utilizar o telefone. Como é óbvio, a mãe tem a plataforma e conseguiu perceber, mas depois as próprias filhas ligaram à mãe, não é? E a dizer, vai lá pôr um likezinho, porque na verdade eu preciso de ter likes e há esta partilha e esta verdade, ou seja, não era nada que estava planeado no dia, utilizar-se o telemóvel naquela hora porque era a hora de aula, mas depois também tiveram esta abertura com a mãe para lhes dizer que, olha, nós publicamos agora porque temos mais cedo, vai lá pôr um like. Pronto, esta abertura também é importante, ou seja, e já começam a ter aqui outra idade, também é importante dizer que não é só proibir, proibir, proibir. Ok, pronto, então em termos do cyberbullying, vamos ter a oportunidade agora de ver mais à frente, mas efetivamente é um comportamento de envio de mensagens, não é? Que são ofensivas e que essas mensagens rapidamente são disseminadas pelos diferentes colegas e há esta exclusão da rede social, a exclusão da sala dos jogos online que possam estar a fazer, do Discord, e isto acaba por ser também muito sofredor para as crianças. Ora, vamos ver então o que não é bullying. O que é que não é bullying? Conflitos pontuais, desentendimentos ocasionais entre pessoas com força semelhante, sem repetição nem intenção de causar dano. Um exemplo muito concreto. Temos a Beatriz e o Gustavo da mesma turma que nos intervalos vão peguilhando um com o outro, ora uns dias estão bem um com o outro, outros uns dias um puxa o cabelo, outro diz que és gorda, e vão medindo aqui forças e criando a sua identidade nesta disputa com os pares. Isto sempre existiu, isto existe, é saudável, é necessário, estes conflitos pontuais e esta quase que ida e vinda na luta pelo poder e por mostrar que efetivamente eu tenho a força, ou eu estou crescido, ou eu também te faço igual, e é aqui que nós vamos nesta dança, muito, muito parecido com os irmãos, não é? Vamos marcando a nossa posição e encontrando o nosso lugar no mundo e na sociedade e percebendo a nossa força. Claro que isto tem aqui uma linha que é importante estarmos atentos, mas isto, um conflito pontual, ou mesmo que não seja único, mas que não seja continuado no sentido em que há um agressor e uma vítima, isto é equilibrado, isto não é propriamente patológico, ok? Pode ser normativo e saudável, dependendo depois como a criança depois a percepciona, e aí os pais têm um papel também importante. Brincadeiras mútuas, interações consensuais entre pares, sem intenção de magoar e que são aceitos por ambas as partes. Temos aqui os adolescentes com 14, 15 anos que vão tratando-se assim de uma forma caricata, não é? E que muitas das vezes ofensiva, mas que aquilo é mútuo e é quase que como uma normalidade entre eles, tratando-se assim, até trazem alcunhas e vão usando aí a forma de se categorizar uns aos outros e que são aceitos uns pelos outros. Acaba por ser uma brincadeira.
Discussões ou desacordos, isto também é importante, esta troca de opiniões, percebermos que a minha opinião não tem necessariamente que ser igual à outra, eu não tenho que ir em manada e que há aqui um lugar em que eu percebo que termina o meu espaço e começa o espaço do outro. Tudo isto é muito importante e é importante perceber que não há agressão nem este desequilíbrio de poder, ok? Os atos isolados, comportamentos agressivos, pode efetivamente haver uma zanga, em que há uma luta, em que há aqui uma rixa, um comportamento adequado que necessita de ser castigado ou que necessita de ser visto por um adulto com autoridade, que precisa de ser falado, conversado, mas que é um ato isolado e que não deverá ser visto como um ato de bullying. Okay? É um ato que deve ser tratado e que termina no final em que o castigo foi cumprido, se houver um castigo. Ora, depois temos aqui alguns exemplos para percebermos se é bullying ou não. Eu não vou ver todos, vamos ver aqui alguns. Ora, um aluno envia uma mensagem ofensiva a outro após um conflito, mas nunca mais volta a interagir desta forma. Ora, se nunca mais volta a interagir desta forma, nós podemos considerar isto um ato pontual. Ok? Apesar de ter que ser olhado, ser visto, ser penalizado se necessário. Ok? Um aluno envia uma mensagem ofensiva a outro, mas nunca mais volta a interagir. Este é igual. Eu tive aqui uma pontaria ali, exatamente o mesmo. Afinal, tem aqui um erro. Ora, um professor chama repetidamente a atenção de um aluno em público de forma humilhante, usando ironia e comentários depreciativos, enquanto ignora comportamentos semelhantes de outros alunos. Ora, temos aqui um exemplo de um professor para um aluno. Muitas das vezes isto acontece quando o aluno tem, por exemplo, PHDA, com uma prevalência hiperativa ou desatenta, e o professor tem ali um comentário ou começa-se a criar naquela turma uma narrativa de que aquele aluno é efetivamente o problema, o distrator, e que aquilo é continuado, é todos os dias, e esta criança quase que já integra isso na sua forma de estar e já começa a utilizar uma narrativa do problema não sou eu, é porque eu tenho PHDA, é porque eu tenho esta dificuldade, e isto já começa a ser integrador e já começa a ficar enraizado nesta criança. Isto é, efetivamente, uma situação de bullying, mesmo que o professor possa fazer algum tipo de comentário, deverá ser trabalhado neste contexto de turma, esta narrativa e trazer isto à consciência de todos que lá estão dentro. Um grupo partilha memes internos sobre um colega nas redes sociais que este vê ocasionalmente e considera brincadeira, embora pareça desconfortável quando confrontado. Ora, não é? Este partilhar memes de um colega nas redes sociais, por si só já precisa mesmo de ser olhado, porque é algo que não foi consentido, ok? E ele considerou brincadeira, mas deve ser explicado a esta criança que efetivamente esta brincadeira pode ser muito perigosa, porque uma vez publicada na internet, para sempre na internet, não é? E então, dependendo de onde esteja e o que seja, é importante dar-se o peso e a importância. Esta criança, ao considerar brincadeira, precisa ser trabalhada individualmente com esta criança, ok? E com o grupo, para que percebam os riscos que correm, porque legalmente existem aqui várias coisas que os pais e esta criança podem fazer, não é? Pronto, não vou ver mais casos, mas existiriam milhares, não é? Ora, relativamente ao cyberbullying, ocorre em ambientes digitais, é virtual, frequentemente é anónimo, pode ser anónimo, pode ser mais difícil de detectar, de controlar e de interromper, não é? E esta supervisão dos adultos não é direta, ok? Porque apesar de os pais terem aqui um grande controlo, existem conversas no WhatsApp, existem conversas no Discord, existem conversas em diferentes plataformas que poderão não estar a ser 100% controladas, e isto ocorre de uma forma milésima de segundos, não é? E é muito difícil depois controlar. Então, o cyberbullying, temos uma viralidade que dissemina-se de uma forma veloz e é muito difícil depois, porque se eu recebo um vídeo de
uma jovem da Ana, da minha turma, a fazer algo menos próprio, e eu vou partilhando com os meus colegas, porque ela partilhou comigo algo de uma forma se calhar até intencional, imatura, esta disseminação pode trazer aqui vários problemas para esta jovem. Acontece imenso na clínica, as jovens serem, não é, persuadidas, ou seja, elas acabam por ser influenciadas, mas também na altura não têm a consciência total da gravidade da situação e acabam por fazer uns vídeos com um namorado, com alguém que confiam, juro que não partilho, depois partilho com um amigo, esse amigo vai disseminando e tem um impacto muito grande o facto de estes vídeos ficarem no controle e na posse de alguém, mesmo que toda a gente diga que eliminou, não é? Nunca esta jovem terá 100% a certeza de que isto foi feito, garantias plenas, não é? Então ficará sempre esta dor. Posso dizer também que tenho alguns adultos lá no hospital que isto aconteceu e que tiveram que mudar de cidade, por exemplo, e que hoje vivem ansiosos com o facto de o atual namorado poder descobrir que eu lá em Mirandela era conhecida como a que fez aquele vídeo naquela altura. Isto é sofredor ao longo dos anos, e mesmo que a situação tenha sido pontual, imaginemos, não é? Porque acabou por haver esta viralidade, não é? E esta permanência, não é? Pronto, esta permanência que é uma vez na internet, para sempre na internet, ou uma vez enviado, eu não tenho a certeza se isto foi ou não guardado por alguém, se foi feito print, até porque é uma das estratégias que eu vos dou, sim, é importante que quando o nosso filho nos mostra algum comportamento menos adequado e que esteja a ser algo de um ataque, não é? A nível de colegas ou estranhos na internet, o print imediato, com certeza, não é? Até porque não sabemos o que é que aquilo vai dar. O anonimato é muito fácil, criar algum perfil, criar o anonimato na rede social, seja ela qual for, é mesmo muito fácil, eu posso inventar. E a disponibilidade, não é? Ou seja, não nos está circunscrito ao contexto escolar. Antigamente nós, porque não tínhamos internet, eu pelo menos não tinha até ao meu 6º ano, mais ou menos, então eu tinha o contexto escolar, tinha os meus desafios, os meus conflitos, alguns deles difíceis também, mas depois era o chegar a casa e naquele ambiente das 3 da tarde até às 9 do dia seguinte, eu estava ausente, não estava conectado, não estava ligado aos meus colegas, e havia aquela vontade de estar com eles, aquela vontade de voltar a ir para a escola, ou então, para quem realmente tiver um bullying, não é? Uma situação de bullying, não vai querer ir, e isso vai se manifestar em várias formas, já vamos falar sobre isso. Entretanto, com o cyberbullying nós temos esta disponibilidade permanente, e muitas das vezes os pais dizem, mas eu passo o controle parental, e aqui ele só usa durante 30 minutos durante a semana, e eu sei que aquilo depois termina e bloqueia e pede lá um código e ele não sabe o código. Tenho a certeza que ele não sabe o código. Eu tenho algumas crianças que me dizem, eu sei qual é o código, é a data de nascimento da minha mãe. Ok, está ótimo, a mãe não sabe, não faz ideia, e depois existe este enviar mensagens e falar no WhatsApp às 11, eu meto no chão do quarto, já agora posso dizer algumas dicas que as crianças me vão dizendo, eu ponho no chão no quarto, aquilo só dá luz assim para o teto, e eu vou vendo e vou respondendo, aquilo não está a vibrar, e vou ficando ali atento, pronto, e vão conversando, porquê? Porque não existe o retirar dos telemóveis, e isso é algo que também é muito importante, criar aqui um ambiente ou várias divisões da casa em que não há telemóveis naqueles espaços, e há a utilização de ecrãs em determinados espaços. Ok, é na sala, ok, é no teu quarto até X hora, e depois estes telemóveis todos da casa são colocados, todos eles a carregar, por exemplo, no hall de entrada, e todos eles ficam lá, todos eles, ok? O despertador deveria ser depois outro aparelho que não o nosso telemóvel. Eu sei que é prático, sei que nós fazemos muito isso, mas se nós queremos efetivamente depois colocar regras e aqui esta disciplina, devemos também mostrar e dar o exemplo e sermos o exemplo. Pronto, então aqui o cyberbullying trago-vos um exemplo de um caso real, ok? Isto foi mandado às 20h18, ou seja, isto é uma prova de que
não, isto é um caso real, mas como é óbvio, protegido, está bem, não tenho aqui qualquer informação. Amanhã vamos te excluir. Já viste o teu aspecto gordo que és? Tens um cérebro gordo, és mesmo feio. Tens a mania que és inteligente, mas és um autista. Vais ter pesadelos com a Momo, ela vai-te ligar de noite, seu feio que se veste mal. Olha a Momo a ligar-te. Ok? Ou seja, isto acaba por ser algo assim intimidatório, acaba por ser, isto não seria anónimo, ok? Neste caso eu tirei a informação, mas é algo que a pessoa sabe quem é, há aqui uma intencionalidade de trazer um mal-estar à outra criança e dizer-lhe, olha, vais ter pesadelos, não vais dormir e amanhã não apareças porque vais ser excluído, pronto, além deste ataque verbal continuado, cérebro gordo, feio, autista, ou seja, há aqui uma vontade quase de mostrar aqui o poder, tu és isso tudo e mais alguma coisa, e amanhã vais ter um dia péssimo, e além da noite já será péssimo, ou seja, uma criança com isto ficará certamente aterrorizada. Se ela não tiver um espaço de confiança seguro para partilhar de imediato, vai-lhe trazer aqui várias sintomatologia ansiosa, em que vai ter uma preocupação constante, vai ter uma agitação psicomotora e cognitiva, psicomotora, não é? E vai ter aqui a dificuldade em adormecer, vai ter dificuldade no dia seguinte em estar concentrado, em ir para a escola, vai-lhe doer a barriga, de manhã vai ser mais lentificado, vai querer protelar o ir para a escola, provavelmente, ou então não, mostra-se muito durão, não quero preocupar ninguém em casa, vou só com estas dores todas para a escola e não dou sinais. Isso depois é muito difícil de agora vos dizer, se tiver esta característica faz isto, se tiver aquela faz aquilo, é o vosso filho, vocês conhecem-no bem, a vossa filha conhecem-no bem e saberão que sinais é que ela poderá dar quando está desconfortável, até pela expressão, pelo olhar, pela pouca vontade em falar. Ok. Onde começa o problema? Ora, isto é uma interação de vários fatores, não é? Pronto, primeiro era importantíssimo que todos tivéssemos esta supervisão e mediação parental. Nós tentamos, fazemos o melhor que sabemos, não é? Também sabemos que não consigo controlar tudo e é bom também partilhar convosco que nós somos o modelo, nós temos que efetivamente dar-nos aqui a mão à palmatória e que muitas das vezes não fazemos as coisas certas, muitas das vezes também estamos no telemóvel, muitas vezes também vamos exigindo e não damos conta dos nossos comportamentos mais automáticos, automatizados, mas é importante que esta supervisão exista e esta mediação também seja feita em termos de controlo. Existem algumas aplicações, algumas, não é? O Family Link, temos o Custódio, que podemos utilizar para termos esta supervisão. As vulnerabilidades individuais das crianças também é algo que poderá depois trazer esta predisposição para, que é, tendo em conta a forma como eu me coloco no grupo, a forma como eu interajo nas brincadeiras, a forma como eu vejo o mundo, vai-me levar a posicionar-me de determinada forma, não é? Se alguém tem uma posição mais marcada no meu grupo, eu vou estando mais calado, vou estando mais sossegado e vou cumprindo tudo o que me vão dizendo. Ora, quem tem a intenção de criar aqui algum poder, aqui alguma linha que separa eu sou a líder e vocês cumprem, quando isto há de forma muito marcada, a probabilidade de haver aqui uma situação de bullying é maior. Necessidades de aceitação social, quando eu sinto que tenho aqui algum desajeitamento, quando eu sinto que tenho alguma vulnerabilidade, por exemplo, se eu tenho PHDA, se eu sei que tenho alguma dificuldade a português, se eu quero ser aceito, se eu sei que não sou tão bonita, considero-me gorda, acho que sou menos interessante, sou menos inteligente, acabo por querer esta aceitação e na adolescência isto nota-se muito e por esta necessidade de aceitação leva-me aqui a humilhar-me ou a colocar-me numa posição one down.
A pressão dos pares e a normalização da agressão também poderá ser aqui um reforço social, não é? Porque acabamos por os pares normalizarem aquela agressividade ou aquela pressão e acabamos por levar isto como algo que faz parte do grupo e não te faças de vítima, e hoje és tu, amanhã é outro, e acabam por normalizar ali o problema. Ora, os efeitos ao nível da saúde mental, ok? Temos a ansiedade, que à partida, a ansiedade, como eu costumo explicar às crianças, são só os foguetes da festa, não é? Ou seja, a ansiedade vem porque existe medo de alguma coisa, não é? O que está por trás da ansiedade é sempre o medo. E o medo é para nos proteger, eu tenho que me proteger de alguma coisa, não é? Neste caso, estão-me a proteger da agressão do outro. Então, esta ansiedade vai ser manifestada de diferentes formas. Por norma, aquilo que eu vejo mais em clínica é a dor de barriga, a dificuldade em dormir, a recusa escolar, o isolamento na escola, esta dificuldade em interagir com os outros, o falar menos e o internalizar, porque depois existem crianças que externalizam mais a ansiedade e há quem internalize mais, mas é importante perceber que há sinais físicos que são vistos, uma dor de cabeça recorrente, dói muito a cabeça, ou então eu não como nada na escola, por vezes existe queixas da escola a dizer o seu filho não come nada na escola, pronto, e é importante perceber isto. Temos a tristeza, não é? Que é esta apatia, esta pouca vontade de fazer as coisas, baixa autoestima, dificuldades no sono e, mais grave, pensamentos suicidas, que também acontece. Ora, continuemos. Consequências a longo prazo, dificuldades nas relações sociais, porque eu já tenho um autoconceito negativo depois desta experiência com outros pares e noutros tempos, então eu tenho, de acordo com a minha experiência passada, dificuldades em estabelecer relações enquanto adulto, enquanto adolescente, porque em criança tive aqui dificuldades em estabelecer a minha igualdade na relação com os pares e sofri de bullying. Maior risco de perturbações mentais, no caso uma ansiedade, uma depressão mais persistente e traumas emocionais, em que o nosso corpo realmente reage em situações quando, por exemplo, em contexto de trabalho, haver aqui uma agitação, porque na verdade eu ainda tenho ali no meu corpo sinais do que eu passei enquanto mais jovem. Ora, em casa, como é que nós podemos fazer? Primeiro, criar um ambiente de confiança. Esta criança deve sentir que pode contar tudo sem medo de castigo imediato, sem um julgamento, sem um apontar de dedo. O conversar regularmente, não só dos problemas, mas de tudo. Hoje em dia, os nossos pais já fazem muito isto é muito importante, as crianças é que acabam por estar mais embutidas e não partilhar tanto, e os pais até gostam e querem saber. Por isso isto é um ponto que normalmente acontece. Ensinar a empatia desde cedo, que é como é que achas que o outro se sente, e é importante perceber que a empatia não é só colocar-se no lugar do outro, é colocar-se no lugar do outro sabendo que nunca somos o outro, ok? Por isso, o ideal seria criarmos aqui o hábito de 10 minutos por dia conversarmos sem telemóveis. O ideal seria às refeições, desligar televisões, desligar telemóveis, a partir disto já acontece mais ou menos, algumas famílias já adotam muito bem isto, e vamos conversar sobre os nossos dias e cada um vai partilhando as suas peripécias do dia. É necessário haver regras claras para o uso da internet, definir horários e limites de ecrã. Esta estrutura é fundamental para um desenvolvimento saudável. Estrutura e afeto é o que os pais precisam de ter para criarmos filhos saudáveis. Estrutura é isto, é horários, é uma rotina estruturada e limites de ecrã diários, com exceções, por exemplo, ao fim de semana, à sexta e ao sábado, e isso ser muito bem definido. Regras que são obrigatórias e que não são negociadas com os filhos e regras que podem ser negociadas com os filhos. Isto é muito importante estar definido. Quando eu pergunto a uma criança quais é que são as regras obrigatórias lá em casa e ela não sabe dizer, é importante depois haver este trabalho com os pais e por norma eu faço isso. Explicar o que se publica online vai lá ficar e é importante ter muito cuidado.
conhecer muito bem as redes que os filhos usam, está bem? E isto é preciso nós andarmos sempre aqui a acompanhar e perceber, porque mesmo que eu conheça o WhatsApp, vai sempre havendo novas formas e novas funcionalidades, e agora são os stickers em que podemos tirar fotos e fazer coisas com isso, e é importante percebermos que agora existe a realidade, a inteligência artificial, que nos vai mudando as fotos e que nos vai colocando aqui alguns cenários bem complicados e bem difíceis depois de gerir. E as nossas crianças usam cada vez mais o ChatGPT e é importante percebermos que isto nós precisamos estar em cima do que eles sabem sobre isso e estarem informados sobre isso. E aquilo que eu vos disse há bocado, haver zonas definidas em casa em que não há o uso de ecrãs, seja por parte das crianças, seja por parte dos pais. Aqui a dica é usar o controle parental e termos as mesmas redes sociais do que eles para também entendermos, porque muitas das vezes os filhos têm TikTok e os pais não têm, mas depois os pais acabam por perder este controle. Ora, sinais de alerta. As mudanças de humor, evitar escola ou atividades, não querer ir ao futebol, não querer ir ao boxe, não querer estar com os colegas, isolamento ou silêncio repentino, uso excessivo ou evitamento do telefone. Ou, quando usa o telefone, começar ali a sentir-se que a criança ficou com algumas alterações, por exemplo, dor de cabeça, começa a ficar com ali alguma dificuldade em gerir as emoções. Por isso, é mais importante observarmos as mudanças de comportamento dos nossos filhos do que propriamente os comportamentos isolados, está bem? É algo que será continuado. O que fazer se o meu filho for vítima? Ouvir, sem interromper ou julgar, deixá-lo verbalizar, permitir o silêncio, porque nós temos muita dificuldade com o silêncio, permitir que olho no olho o silêncio esteja lá, quando a criança estiver emocionada, deixá-la estar a chorar, deixar estar a sentir, porque isso faz parte e é importante nós não contermos logo, ok? Nós ouvimos, não interrompemos, não julgamos, não minimizamos, não é? Não é isso que passa. É importante guardar depois as provas, sermos os adultos, darmos aqui as ferramentas depois dele nos partilhar a vulnerabilidade deles. E, obrigado por me contares, vamos resolver isto juntos. O que é preciso fazer? Vamos falar com os pais desse menino, ou vamos tentar descobrir quem é, a mãe vai falar com a professora, com a diretora, a mãe não vai falar com ninguém, porque primeiro vai estar atento ao que vai acontecer, não te preocupes, a mãe resolve, vamos fazer queixa à polícia se for o caso, dar-lhes aqui a segurança que os pais têm que dar. O pai dá, o filho recebe. Isto é obrigatório. Ou a mãe dá, o filho recebe. Se o nosso filho for o agressor, não ignorar nem justificar aquele comportamento, efetivamente não é saudável, não é para ignorar nem para tentar arranjar explicações para aquilo, é simplesmente explicar-lhes as consequências reais, emocionais e legais que aquilo tem no outro e que pode ter nele próprio e trabalhar esta empatia e esta responsabilidade. O castigo deverá ser ajustado àquilo que a criança ou o adolescente fez. Okay? É importante perceber que o castigo deverá ser definido no tempo. Muitas vezes ficas sem telemóvel ou ficas sem... é preciso situar aquilo no tempo também, porque muitas vezes os pais dão o castigo, mas não situam no tempo e é importante perceber que um castigo não é eterno, não é? Porque isso depois desautoriza o pai. Ficas sem telemóvel. Ok, mas ele depois já me deu passar 3 dias, então a criança ficou com a sensação de que não houve castigo. E o castigo existiu. Ficaste sem telemóvel 3 dias. Ok? Faz toda a diferença e normaliza e dá aqui a estrutura. Enquanto que eu tirei-te o telemóvel há 3 dias deite, a criança vai achar que não houve castigo e o castigo efetivamente aconteceu. A empatia é colocá-lo sempre aqui e se fosse contigo, gostavas que te fizessem isso, se tu sentisses, se te chamassem isto e aquilo como seria e dar-lhe tempo para também falar sobre, ok? Não ser algo julgativo, não é? No sentido de punitivo, mas tentar também criarmos aqui um espaço para ele ser também honesto, vulnerável e trazer aqui à tona aquele lado humano que terá certamente de perceber que o outro tem emoções e que aquilo lhe trará dores emocionais que poderão ser muito graves de resolver. Então,
Como é que nós podemos ensinar estratégias às nossas crianças? Ora, não responder a provocações online, não alimentar. O ignorar é fundamental, o ignorar ativo. Este ignorar pode ser por bloquear e denunciar. Bloquear e denunciar. Ok? Não permitir que esta criança esteja ali a tentar resolver ou a tentar justificar algum tipo de provocação ou a tentar responder na mesma moeda. Isso não vai levar a lado nenhum, por isso é importante bloquear e denunciar. Pedir ajuda e sentir aqui a segurança é importante. O ideal seriam os pais ou os responsáveis pela criança. Então, outra estratégia que podemos usar é o para, pensa e age. Para, não respondas imediato. Pensa, isto vai piorar se eu responder, o que é que eu faço? E depois a seguir, escolher, ignorar, bloquear ou pedir ajuda. Não existe outra forma. Ignora, ou bloqueia, ou pede ajuda. O ideal, bloquear, pedir ajuda. Antes de bloquear, print. A técnica do escudo emocional já será para depois, numa situação de bullying, não necessariamente de cyberbullying, utilizar a técnica do escudo emocional é imaginar que tem um escudo invisível e que impede que aquelas palavras lhe firam ou magoem os sentimentos, as emoções. Mas claro, isto é bem difícil de fazer para uma criança e quanto mais imatura, mais difícil, ok? Se efetivamente este escudo emocional não é fácil para aquela criança, então vamos treinar respostas assertivas. E é importante treinar estas frases antes que isto aconteça, não é? Por isso nós devemos já preparar as nossas crianças num sentido preventivo. Não gosto disso, para, isso não tem graça, deixa-me em paz, e mostrar aqui algum tipo de atitude. E esta atitude deve ser como? Com a linguagem corporal de confiança, ok? Porque muitas das vezes o bullying ganha aqui um tamanho gigantesco e a criança sente-se cada vez mais pequenina, tal como uma criança com medo. Isto é muito feito com as crianças têm ansiedade ou têm medo, que é externalizar o medo. Vamos imaginar e tirar este medo de nós, o medo do outro, vamos tirá-lo de nós, vamos dar-lhe uma forma, vamos, por exemplo, pedir que faça um desenho que imagine como seria o bullying. A criança desenha o bullying, dá um nome ao bullying e externaliza aquilo, não está dentro de mim, isto é fora, isto não tem a ver comigo, ou seja, não me define, mas está a acontecer comigo, então eu tenho que ter uma atitude de enfrentar. Como é que eu enfrento isto? Andar com uma postura direita, evitar demonstrar o medo, mas perceber que este medo, mesmo que eu o sinta, está-me a proteger, logo eu não devo fugir, porque efetivamente o medo me protege e está cá para isso mesmo, para o meu corpo estar pronto para a ação e para lutar se for preciso, e falar de voz firme, ok? Responder, olho, cabeça, isto é muito importante treinar com a nossa criança e muitas das vezes nós fazemos isto em casa, não é? E a criança, quanto mais pequenina, mais ela gosta de fazer isto. Isto acaba por ser fácil de brincarmos com a criança relativamente a esta linguagem corporal de confiança. Isto, quanto mais tenra for a idade, mais fácil é de se fazer. Ora, tu não és o que te dizem, não é? A ensinar os nossos filhos a não acreditar em tudo o que nos dizem, porque estou a ser alvo de bullying, é diferente de eu sou fraco, não é? Então o problema não está no nosso comportamento, isto diz muito mais sobre os outros do que propriamente sobre as crianças, os adolescentes. Isto é importante ser conversado, comunicado e muitas das vezes isto é difícil de se fazer quando se está dentro da narrativa, não é? Por isso é que é importante às vezes um agente externo, por exemplo, um psicólogo, muitas das vezes diz o mesmo que os pais dizem e o impacto é outro, não é? Porquê? Porque efetivamente eu reconheço este como alguém que entende da matéria e que me vai poder ajudar. E isto faz sentir esta confiança e é só por isso que às vezes o papel do psicólogo parece assim mais capacitante, ok? Mas os pais muitas das vezes já estão a fazer bem, só que a criança própria entra ali naquela narrativa do porque tu és minha mãe, é por isso que tu dizes isso, tu gostas sempre de mim, nunca me vais dizer que eu sou isto ou sou aquilo. Para nós psicólogos é mais fácil de, ok, eu sou externo, isto não é necessariamente para te agradar, isto é a realidade. E então acabam por ganhar aqui um autoconceito mais marcado e mais forte. 10 regras de ouro que nós devemos ensinar às nossas crianças, assim para terminar. Não respondas de imediato, não alimentes o agressor, alimentos no sentido de dar resposta, ok? Bloqueia e denuncia num caso de cyberbullying, faz print de mensagens ou comentários, fala com um adulto da tua confiança,
não estás sozinho, nunca estás sozinho, ok? Mesmo que pareça que estás desprotegido, nunca estás. Mesmo no contexto escolar é seguro, e dar provas às crianças que o contexto escolar funciona e é seguro. Porque, efetivamente, às vezes eles desacreditam dessa segurança, e é importante perceber que existem lá muitos agentes, muitos trabalhadores, muitos funcionários, muitos professores, e que existem pessoas super qualificadas no contexto escolar que lhes podem dar esta segurança, e não necessariamente só o pai ou a mãe. Afasta-te de situações tóxicas, não alimentes estes problemas, e defende-te com respeito, com esta assertividade. Não participes nem apoies situações que não gostarias que fossem contigo, e lembra-te, o problema não és tu. Isto se a nossa criança for vítima, ok? Se for agressor, estas 10 regras de ouro deveriam estar mais ou menos diferentes, ok? Pronto, de certo modo, é isto que tinha para vos trazer. O objetivo não é que as crianças saibam lutar, porque nós tendemos sempre a dizer isso, bate-lhe também, faz também, é que saibam proteger-se e pedir ajuda. O mais importante é que a criança consiga perceber que aquele medo é proteção, e que pedir ajuda é o primeiro passo para depois ter um adulto que lhe vai conseguir dar as respostas mais ajustadas para enfrentar aquilo, ok? É isto. Nesta parte final fui acelerando, que era para poder dar aqui algum tempo. Não sei se temos esse tempo, se concorda, Margarida, com o facto de podermos dar a possibilidade, se alguém quiser colocar alguma questão, algum exemplo prático, ou algum comentário. Obrigada, doutor Henrique. Ora bem, nós não abrimos as câmaras nem os microfones inicialmente, porque não conseguíamos prever se iam aparecer muitos ou poucos participantes neste webinar. Eu creio que com 85 pessoas presentes será seguro colocar-vos a todos à vontade para, se quiserem intervir, levantem a mão, coloquem a mão no ar. Ana, dê-me aqui uma ajuda. Os próprios participantes podem ativar os microfones ou não? Neste momento, não. O que podem Ok, fazer é, conforme a Margarida estava a dizer, levantam a exato. mão e nós, deste lado, ativamos o microfone Muito e a bem. câmara. Ok. Então sintam-se completamente à vontade para fazer comentários, colocar questões, partilhar pensamentos, estejam à vontade. Ou também podem fazê-lo utilizando o chat, a conversa, não é? Podem escrever. Sandra Aparício, pôs a mão no ar. Bem, só dar aqui nota de uma questão. Já todos têm acesso ao microfone e às câmaras. Já desativamos a opção de estar desativo. Por isso, estejam à vontade. Muito bem. Muito boa tarde. Serei breve. Meu nome é Sandra Aparício, sou mãe de 2 alunos dos salesianos em ciclos distintos. A minha intervenção é muito simples. Primeiro, queria agradecer a disponibilidade do Dr. Henrique Neves por nos ter feito esta apresentação, e aqui ao Gabinete Pedagógico por ter tido, diria eu, esta iniciativa de iniciar, espero eu, iniciar este ciclo de webinars ou de outras iniciativas à volta deste tema. Queria manifestar isso, e por outro lado dizer que gostei bastante, e não tanto para o Dr. Henrique, mas dizer que quando falamos de crianças, adolescentes e de adolescentes entre idades tão distintas como os 18 ou os 12, 13, estamos a falar de desafios muito distintos, e desafios para o ciclo envolvente, quer para o indivíduo em si, quer para os próprios pais
professores e todos aqueles que podem intervir dentro deste processo. E considerando que somos uma escola salesiana, a responsabilidade ainda é maior, porque temos aqui um propósito e uma missão que é superior, o que nos leva a tentar, efetivamente, cada um no nosso papel, conseguirmos contribuir positivamente. Por isso, a minha intervenção é nesse sentido, é que de facto faz sentido haver um programa ativo na escola, que enderece esses temas, que vão desde a saúde mental, bullying e cyberbullying, porque estão todos interrelacionados, e que consiga haver aqui uma segmentação por faixa etária ou área, e os especialistas nesta matéria são mais adequados que eu sou engenheira, não sou psicóloga, portanto, mais adequado efetivamente à faixa etária, porque os desafios dos pais e o conhecimento que os pais têm que ter e a interação que têm que ter com os outros agentes, sejam eles professores, educadores, psicólogos na escola, são totalmente distintos. Gostei bastante de termos aflorado aqui alguns sinais, mas acho que por segmento é possível ter aqui uma abordagem mais profícua e porque particularmente também seria interessante termos informação sobre determinados tipos de protocolos ou formas de comunicação entre pais, professores, escolas e gabinete psicopedagógico sobre a forma em que situações em que podemos identificar que haja aqui, digamos, utilizando aqui uma palavra de desvio, mas algum comportamento menos adequado possa ser sinalizado, comunicado, mas sempre de uma forma positiva e não numa forma de dizer está a acontecer isto, ou aquela pessoa fez isto ou aquilo. Portanto, acho que há aqui um grande caminho em termos de trabalho nesta matéria e por isso já o fiz no passado, volto-me a disponibilizar para, acho que muitos pais, e temos aqui um grupo grande, estão interessados, portanto, que espero que esse seja um caminho que iniciou e que agora seja alimentado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. De facto, esta é uma iniciativa do Centro de Formação que é transversal a todas as escolas. Portanto, é a primeira vez, pelo menos desde que eu aqui estou na Fundação, que também não são há muitos anos, que estamos a lançar um webinar transversal para todas as escolas e não só, também as nossas outras presenças, como o Mirandela. Portanto, estamos aqui e este é um ensaio que eu creio que, como muito bem diz, tem aqui muito para expandir. Já anotei as sugestões e já agora aproveito a sua intervenção e eu ia-vos pedir isto no final. Se tiverem temas que vos pareça muito relevantes trazer a este fórum, deste formato webinar, comuniquem aos vossos departamentos psicopedagógicos, se eles se relacionarem com estas temáticas, ao diretor pedagógico ou diretamente ao Centro de Formação Salesianos. Portanto, centro.formacau@salesianos.pt. Eu vou deixar aqui na conversa. No chat. No chat, exatamente, vou deixar. Diretamente, nós comunicamos internamente, estas sugestões depois chegam-me e depois tentamos dinamizar aqui outros momentos para discutir outros assuntos. Já agora Diga, deixa-me diga. só dizer, não sei se vou fazer aqui online alguma avaliação ou um survey de avaliação do webinar. Se não o fizerem agora, eu se calhar defeito de profissão, mas se o fizerem, eu acho que é interessante, porque é uma forma depois de dar feedback aos gabinetes pedagógicos de cada escola. Esqueci-me e estou a falar, e peço desculpa aos outros pais terem interrompido, só para dizer o seguinte, é que dentro do universo salesiano, o contexto de cada escola salesiana é muito distinto e estes temas da saúde mental, do cyberbullying e do bullying assumem dimensões totalmente distintas e, portanto, é realmente importante haver aqui uma disseminação da Fundação para as diferentes escolas, mas haver aqui um programa que seja definido para cada escola com objetivos concretos a serem atingidos no curto, médio prazo, porque há temas que são críticos em algumas das escolas, posso só falar pela minha da qual eu me incluo na comunidade escolar, mas que existe de facto essa adaptação e essa adequação a cada contexto. Está bem? Muito obrigada. Obrigada. Eu tenho aqui mais mãos no ar. Qual é a próxima mão? É do Joel Joel. Kaiser. Joel, pode ativar o seu microfone?
Boa tarde. Acho que estão a ouvir. Sim, sim. Sim, muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo webinar. Este tema é sempre excelente e super atual. Uma das coisas que eu ia pedir, não sei se será possível, agora com a proteção de dados, etc., que é disponibilizar a gravação deste webinar para download futuro. Isto porque eu estou a assistir no telemóvel, porque não tive outra oportunidade de outra forma, e só conseguia entrar mais ou menos a meio, por isso não vi. O que vi achei excelente. Portanto, se for possível, depois da mesma forma que mandaram o convite, mandar se calhar o link para uma pessoa possa fazer o download da apresentação que achei excelente. Só um ponto do que eu vi, que falou-se de que numa situação que possa acontecer com alguém próximo, etc., falar com o pai da menina ou do menino ou com a mãe. Eu acho que a primeira atitude será falar com a escola. Expor o problema à escola e o diretor de turma, o diretor pedagógico, etc., ou a parte de psicológica, pôr-lhes primeiro o problema, também para eles terem a noção do que é que se passa na escola e estarem a par do que é que está a acontecer. Pronto, era só esse, acho que assim, se eu conhecesse o pai da menina que estava ou se alguém conhecer o pai da menina ou do menino que está a praticar esse bullying e tiver à vontade e se tiver qual é a recepção que vou ter quando falar com ele, aí falaria, não é? Se tivesse à vontade de falar com essa pessoa, falaria. Mas se calhar primeiro colocar o problema à escola, porque esta situação pode acontecer com o menino A, mas também pode eu ter a noção que está a acontecer com o menino A, mas pode estar a acontecer também com o menino B e com o menino C, e eles estarem calados e não dizerem nada. Se calhar esta exposição não é a queixinha, mas fazer esta exposição à escola, acho que seria, pronto, poderão-me corrigir, posso estar errado, mas pronto, é a minha opinião pessoal, digamos assim. Acho que o primeiro passo seria o comunicar à escola do que se está a passar, para eles também terem uma noção da realidade, porque estas situações não... as crianças têm um bocadinho de vergonha, muitos viram, mas não vão contar porque eu não me quero estar a meter, isto não é nada comigo. Se calhar assim é uma forma da escola ter a noção do que se está a passar e poder atuar nas várias vertentes. Muito obrigada, Joel. Vou tentar ir ao seu primeiro comentário. A gravação vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube da Fundação Salesianos, ok? Depois eu enviarei para os diferentes diretores pedagógicos essa informação com o link para que possam disseminar dentro da comunidade, tal como fizeram com esta iniciativa deste webinar. Eu esqueci-me há pouco de falar sobre a questão do questionário de satisfação em relação a este webinar que a Sandra referiu, e muito bem. É uma prática nas nossas ações de formação, como é evidente. Neste webinar, na realidade, nós não pensamos em fazer esse questionário, até para simplificar aqui um bocadinho o processo, mas já tomei nota. Eu estava precisamente agora a ouvir o Dr. Henrique e estava a pensar seria interessante ter o feedback das pessoas que estiveram presentes. Eu também, por defeito de profissão, também gosto sempre de saber o feedback das pessoas em qualquer iniciativa de formação ou informação. E, portanto, numa próxima vez teremos isso preparado. Só dar aqui um reforço também ao comentário que foi feito inicialmente e que eu acho que esta intervenção do Joel também reforçou, que é esta questão de existirem de facto protocolos dentro das escolas e dentro dos nossos ambientes que endereçam estas questões. Portanto, as escolas têm formas de atuar e cadeias de comunicação que devem ser clarificadas junto da comunidade e
E acho que faz sentido, todo o sentido, que nós possamos, na próxima iniciativa, e eu já digo a próxima porque vai ser certo que vamos ter que fazer mais, porque justifica-se, falar não só destas questões, mas como é que nós comunicamos isto com a escola, que cadeias é que a escola depois tem, e aqui eventualmente, diferentes escolas terão diferentes cadeias, mas nós vamos fazer este levantamento e trabalhar isso depois em conjunto com os formadores para podermos ser mais assertivos convosco em relação à informação que estamos a tentar partilhar. Não sei se há mais mãos no ar, mais algum comentário? As pessoas também já estão a sair. Pronto, ia só pedir ao Dr. Henrique Neves se puder partilhar no chat algumas referências interessantes relativamente aqui a esta temática, na ótica do estarmos atento, mesmo a nível para cada faixa etária, alguma informação que possa ser relevante, acho que poderá ser útil. Margarida, hoje em dia temos sistemas educativos como o australiano, Nova Zelândia, Inglaterra, a Irlanda, com toolkits para escolas, onde incluem toolkits para pais. Não sei se estão a pensar evoluir nesse sentido, mas se o tiveram, acho que é uma boa prática e se calhar até um bom exemplo a nível das escolas em Portugal. Poderem caminhar por esse sentido, mas acho que seria interessante se tivesse aqui alguns links que os pais pudessem, quem quisesse saber mais, estudar, prepararem-se, agradecia, está bem? Obrigada. Obrigada, Sandra. Se calhar até podemos depois, quando fizermos a publicação no nosso canal do YouTube, podemos associar a este vídeo as referências e os links que o Dr. Henrique, por certo, partilhará connosco e associamos até à publicação do vídeo. Acho que fará sentido, porque assim qualquer pessoa que aceda, mesmo quem não esteve aqui hoje neste webinar e que depois tenha interesse em ver a gravação, vai poder ver também mais referências associadas à gravação. Eu creio que podemos então ficar por aqui. Muito obrigada. Foi muito bom poder contar convosco desse lado. Vamos, por certo, pensar bem num plano para transversal e para cada escola, para cada ambiente. Nós estamos de norte a sul do país. As diferentes áreas geográficas também trazem muitas diferenças dentro de cada escola e portanto, vamos pensar no que é que podemos fazer. Vou pensar em conjunto também com os departamentos psicopedagógicos, com os diretores pedagógicos, e vamos apresentar aqui propostas interessantes, talvez não para 2026, porque nós estamos com um plano de formação interna de professores e de assistentes educativos ambicioso, mas para 2027 vamos lançar aqui mais iniciativas para os pais. E espero que gostem e que adiram. Até breve. Doutor Henrique, muito obrigada. Por certo, podemos voltar a vê-lo brevemente. E obrigada a todos e boa tarde. Muito obrigado.